Olá, família, paz e graça, que o nosso bendito Senhor e Pai faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto e nos dê paz sempre. A paz que vem da fidelidade dele para com as nossas vidas. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel à palavra que ele empenhou conosco como sua família, como seus filhos. Essa convicção da fidelidade produz paz no nosso coração, a paz que nós entregamos a todos. No que depender de nós, nós temos paz com todos. E essa paz guardará as mentes e os corações. Então, é com essa bendita paz que nós começamos aqui mais um ano de Escola da Espiritualidade Redentiva. Nós tivemos aí uma aula magna, inaugural, para lançar, para divulgar a escola que teríamos esse ano, e agora efetivamente essa nossa primeira aula gravada, estamos dando início aqui, esse período compreendido entre março e abril, vamos ter vários encontros gravados e online. Então essa aula é a nossa aula gravada que antecede a nossa aula que vai acontecer no dia 11, aula ao vivo aí, com presença, oportunidade de perguntas, interação, e depois também vamos ter conteúdo gravado aí com os nossos convidados. Já vou até adiantando que o nosso convidado, para continuar falando sobre isso, sobre o ambiente, o lugar, né, da revelação, da instalação, da manifestação da espiritualidade redentiva, vai ser o nosso querido irmão João Martins, se Deus quiser. E nós vamos estar lá gravando e entregando esse conteúdo a partir de Portugal. Então vai ser muito emblemático, assim, muito espiritual, a gente poder falar de lugar de espiritualidade redentiva, falar desse movimento, desse fluxo, desse rio, dessa água que nos desloca, que nos leva ao lugar do conhecimento na perspectiva da relação, e a gente fazer isso a partir de um movimento transatlântico, né? O rio que cruzou o oceano e veio trazer revelação ao Brasil, e agora o rio que a gente volta para também encontrar os irmãos, estar com eles e de ambos os lados a gente poder desfrutar dessa revelação, desse discernimento a partir de uma relação de comunhão, de amizade. Então é bem dentro desse espírito de ambiente, relacionamento, o onde e o quem, que a gente quer começar o nosso tempo de escola de espiritualidade redentiva para esse ano, hoje focando especialmente, lá na nossa primeira aula, aula aberta, aula de lançamento, a gente falou sobre o contexto, que a gente estaria fundamentalmente trabalhando o texto de Mateus 5, também Gênesis 12, né, aquilo que Jesus chama os discípulos para uma outra percepção, uma outra perspectiva, é a mesma convocação, é a mesma vocação, é o mesmo deslocamento que Deus produz na vida de Abraão, nosso pai da fé. Então é sempre bom lembrar que Deus está sempre começando esse movimento na nossa vida a partir desse deslocamento, dessa perspectiva, a partir de onde nós vamos olhar, perceber, discernir, a partir de onde nós vamos conhecer aquilo que Deus quer revelar e manifestar. Para onde é que o pecado nos levou e a partir de onde nós vamos viver efetivamente pela fé. Então Deus chama Abraão, sai desse lugar do teu aparente, sai desse lugar da tua percepção óbvia, consequente, desse seu fisiologismo objetivo, e vem para um lugar de uma percepção, de uma perspectiva subjetiva, o invisível se tornando visível, né? E não o nosso visível criando imagens e conclusões a partir de um invisível pretendido. Então nós temos o invisível revelado, manifestando um invisível virtuoso, e não um visível mal resolvido tentando criar imagens de um invisível idealizado. Então, em nome de Cristo Jesus, é isso que a gente vai estar tratando, conversando em cima desses dois textos. E agora, mais especificamente, a gente deu aquele plano geral e tal. Então, hoje, a gente quer falar especialmente, principalmente, fundamentalmente, sobre esse lugar de revelação.
não tem como a gente conversar sobre isso sem lembrar o que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 em comunhão, aí a verdade é estabelecida. Muitas vezes nós vamos repetir isso aqui, né, para buscar mesmo discernimento. Às vezes eu vou me relacionar com as pessoas nessa expectativa, né, de preencher os meus visíveis mal resolvidos. Então, às vezes eu tenho uma percepção, não um olhar, uma percepção. Não confunda aquilo que Jesus está nos chamando a ver com aquilo que a gente intuitivamente percebeu. Às vezes eu tive uma percepção intuitiva, instintiva da vida, e a partir dessa percepção eu vou concluindo o que falta, ou o que eu poderia ter, ou quem eu poderia me tornar. E sem perceber, isso projeta expectativas. E essas expectativas vão enquadrando, vão definindo as pessoas a partir do meu visível mal resolvido. Então, um visível mal resolvido, um visível carente, um visível abismal, né? Então, às vezes eu tenho abismos no meu visível. Eu tenho lugares profundos não preenchidos que eu quero encher de alguma forma. Então, muitas vezes eu vou encher esse abismo visível, percebido, minha carência, o que me falta para ser feliz, o que está faltando para eu ser feliz, o que me falta na vida, qual o sonho que eu tenho que alcançar, qual o ideal que eu tenho que perseguir, que desafio eu tenho que vencer para finalmente me sentir satisfeito. Então, essa carência percebida, visível nas suas várias formas de visibilidade, ela vai projetar um invisível idealizado. Então, aí, o meu invisível ele será idealizado, pretendido, suposto. E aí eu vou criar um avatar futurista, eu vou criar imagens, avatares, né, futuristas, de como é que o futuro poderia ser. Qual é o futuro que eu idealizo? Qual a imagem que eu tenho do meu amanhã? E aí eu vou projetar sobre o amanhã uma bondade que pode me desapontar, porque às vezes o que amanhã me reserva é o mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Então o meu carente se torna ainda mais carente, porque com certeza muitas vezes amanhã eu não vou ter o meu invisível idealizado, eu vou ter mais um visível frustrado, mais uma emoção frustrada, mais um desapontamento, mais alguém que se recusa a me entregar aquilo que eu entendo como essencial para que eu seja finalmente feliz. Por isso que é no que depender de nós, e não nos outros, das circunstâncias, ou de quem quer que seja, a paz de Cristo é que vai guardar o nosso coração. Mas não haverá paz se eu não tiver conhecimento, né, do meu invisível pleno. Então, só quando eu realmente entendo a plenitude do que está estabelecido na eternidade a meu respeito, é com esse olhar que agora eu vou me relacionar com a vida. E é isso que Jesus começa então aqui, quando ele vai começar o seu ministério, diz o texto aqui de Mateus 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Então, esse lugar de paz, será que eu estou vendo a vida de um lugar mais alto e com a paz suficiente para eu ver a vida como quem está sentado, assentado, ajustado, adequado, seguro? Então, é essa segurança de quem foi assentado, é a segurança de quem está sentado. Então, o meu sentar no meu lugar de assento, e esse é um lugar alto, onde eu posso perceber todas as coisas como quem tem para oferecer, e não como quem pretende receber. Não é um talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse. É a paz de um assim é.
Então Jesus, vendo as realidades que nos rodeiam, ele chama os discípulos a ter da vida e das pessoas um outro olhar. Então, esse lugar é o lugar do discernimento, é o lugar da percepção. Então, tudo que nós queremos esse ano é mover de um lugar expectativo, de um lugar convicto, é o lugar da convicção, é o lugar da certeza. A fé é a firme convicção das coisas que não se enxergam. Então, se eu não for para esse lugar de uma conclusão, de uma convicção, de uma certeza do meu invisível, e se eu continuar formando decisões, planos, conclusões, expectativas, a partir do meu percebido visível, então a tendência é eu ter um invisível perturbado, um invisível inconstante, idealizado. É daí que nasce a idolatria. Acaba que a nossa idolatria é o desenho de um Deus idealizado e não a manifestação de um Deus conhecido. A nossa relação com Deus é a partir da manifestação do Deus que eu conheço, ou a minha espiritualidade, devoção e liturgia é para mexer, sensibilizar o Deus que eu idealizo? Será que no fundo nós não estamos querendo converter o Deus que a gente idealiza, em lugar de sermos transformados a partir da revelação do Deus que conhecemos? Nós conhecemos ou idealizamos? Nós imaginamos ou percebemos? Nós tocamos como quem quer convertê-lo ou nós somos guiados como quem pode ser orientado? Então, o que eu estou buscando de Deus? A ajuda do Deus que eu idealizei ou a orientação do Deus que me conhece antes mesmo de eu ser formado? E é isso que o salmista está dizendo. Agora que eu percebo que eu fui entretecido, eu não quero mais o que eu idealizo. Agora eu quero conhecer conforme sou conhecido. Eu quero conhecer como Deus me conhece, mas não quero mais que Ele corresponda às minhas expectativas. Eu não quero que Deus se torne aquilo que eu sempre imaginei, mas eu quero me tornar aquilo que eu fui feito para ser. Que Deus me livre do Deus que eu imaginei, para que eu me torne aquela pessoa que eu fui feito para ser. Ainda que muitas vezes ela não seja a pessoa que eu imagino ou que eu mesmo goste. Mas se eu não tiver esse olhar, tudo que eu perceber à minha volta vai ter um toque da minha carência, vai ser uma tinta da minha expectativa. Então Jesus consegue ver as multidões sem nenhuma expectação. Você já conseguiu imaginar? Vamos entrar nesse mundo, você acordar de manhã e ver as pessoas sem projetar sobre elas qualquer tipo de carência ou expectativa? Da recepcionista do prédio, que está confusa. E a gente perceber que a gente não é mais escravo da confusão das pessoas, mas que nós podemos ser a orientação para a perturbação delas. Que não há mais como sofrer nenhum outro tipo de dor, senão a dor de quem quer abraçar, e não a dor de quem precisa ser abraçado. Quantas vezes a gente fala do abraço como quem precisa ser abraçado, e não do abraço como quem quer abraçar? E aí, o abraço é essencial para a nossa vida como quem tem saudade de abraçar ou como quem tem carência de ser abraçado?
né? E o amor? O amor é para nós o desejo de quem pode amar, o compromisso de quem pode amar, ou a carência de quem precisa ser amado. Então, eu creio que essa transformação, isso vai nos colocar num lugar mais alto. Não mais alto no sentido de quem sobrepuja. É muito bom a gente ver que esse lugar que Jesus está dizendo, vendo as multidões, ele subiu ao monte, porque não é o monte de quem se empodera, não é o monte de quem está isento, não é o monte de quem fugiu, não é o monte de quem agora está protegido. Não, é o monte de quem finalmente vai descer. Porque Jesus não vai para esse monte para fazer lá a sua casa. Jesus não leva os seus discípulos para um lugar alto para dizer agora nada nos atinge. Não é o monte para construir uma fortaleza. Não, é o monte para ficar sentado alguns instantes. Para que toda a caminhada a partir daí não é a carência de quem quer subir, ou a pressa de quem precisa ficar livre. Não, é a calma de quem pode descer. E talvez esse seja o nosso problema na liturgia. A nossa liturgia ainda é uma liturgia apontada para cima, como quem quer ser içado, e não a liturgia de quem se assentou num lugar alto e tem a paz de poder descer aos lugares mais baixos. Uma liturgia que nos leva ao compromisso e não à isenção. Às vezes a gente quer uma liturgia que nos poupe, que nos isente e não que nos responsabilize. Às vezes a gente quer uma liturgia que ao final você se sinta mais protegido do que jamais foi e não mais responsável do que até então tenha sido. É isso. Jesus, olhando as multidões, ele quer levar os discípulos a um lugar alto para que eles se tornem os responsáveis. E a responsabilidade é algo que vai fazer você descer e não o direito de quem pode finalmente subir. Então, vendo as multidões, Jesus subiu e se assentou. E seus discípulos se aproximaram deles e ele começou a ensiná-los. Eu tenho meditado muito sobre isso, né? Sobre como a gente foi lentamente transformando a nossa pedagogia numa pedagogia retórica, né? A retórica de quem tem uma ideia a ser defendida, né? De quem tem uma conclusão a ser difundida. Então, muitas vezes, nós temos uma mensagem, a gente concluiu e quer proclamar. E eu penso que é isso que acabou acontecendo com a gente, como igreja. A gente achou que a evangelização era proclamatória e não transformadora. Que seria suficiente anunciar e não comunicar. E às vezes a gente está anunciando como quem, enfim, determina um veredito. E aí, se aceita ou não? E quando a pessoa não aceita, a gente quase lava as mãos. Como se a culpa toda fosse de quem não entendeu e não a responsabilidade de quem precisa ensinar de novo. Eu faço um apelo. Se levantou a mão, é porque eu preguei bem. Se você não levantar a mão, é porque você entendeu mal. Então fica parecendo que o levantar da mão de alguém quer dizer que eu fiz meu serviço bem feito. E se ele não levantou, é porque apesar de eu ter feito meu serviço muito bem feito, ele continua sendo um rebelde, intransigente. E não porque isso vai exigir de nós uma relação continuada, uma outra forma de aprendizado, onde eu vou poder mergulhar um pouco mais na relação para ver quais são as dificuldades que a pessoa tem de finalmente conhecer o que eu tenho tanto compromisso e responsabilidade em continuar ensinando. Jesus, quando terminou a mensagem, não fez um apelo. Ele fez tudo para não apelar. Eu vou repetir. Depois que ele terminou a conversa no monte, ele estava preparado para não apelar. Imagina se ele faz um apelo. Imagina se tudo na vida de Jesus fossem 3 anos de mensagem para no fim ele fazer um apelo. E aí? Quem aceita ou não?
e teria sido a campanha evangelística mais frustrada de toda a história. Um auditório com 12 discípulos, onde todos eles não levantaram a mão na hora que ele precisava de um gesto de amizade. É isso aí. Na hora do apelo, os discípulos não levantaram a mão. Pelo contrário, colocaram a mão para trás, como se a responsabilidade não fosse deles. E ele continuou ensinando, entregando, chamando para a relação, para que finalmente a gente pudesse ter esse olhar. Então, esse lugar, é sobre isso, é nesse lugar de uma relação, de um conhecimento, que nós vamos encontrar de fato uma espiritualidade redentiva. E não essa religiosidade resolutiva de achar que Deus está querendo concluir uma obra para ter certeza que Ele realizou a tarefa. Fica parecendo que Deus tinha uma tarefa. A tarefa de colocar para dentro do céu aqueles que Ele quer colocar. E não é isso. Deus não está concluindo o fechamento de um culto. Deus está esticando ao máximo que Ele pode a corda de quem quer formar uma família. No fundo, Deus não quer saber. Eu creio que no fundo, como pai, tem um momento na sua vida como pai que você não quer só ter certeza de quem entrou. Você quer ter certeza absoluta de que não faltou ninguém. Porque não pode faltar. Para um pai não tem como você simplesmente dizer que faltou alguém. Faltou alguém quem? Um filho? Faltar um escravo, faltar um prestador de serviço, isso é uma coisa. Faltar 30% dos anjos é uma coisa. Mas não tem como você dizer que faltou 1% dos filhos. Porque teria faltado tudo. Não seria completo. Sabe, eu acho que a gente está confundindo cheio com completo. O que a gente quer? Uma igreja cheia ou uma família completa? Será que a sensação do cheio não está nos dando uma noção vaidosa de realização, mas não uma percepção consciente e responsável de plenitude? Será que Deus quer que eu me sinta realizado ou pleno? Satisfeito ou completo? Será que Deus ficaria satisfeito em saber que tem muitos? Ou Ele, como Pai, só quer estar completo? Saber que não tem uma cadeira vazia. E Ele vai estar sempre perguntando, ainda falta mais alguém? Ainda falta mais? Vocês têm certeza que nenhum irmão, que nenhuma parte da família? Esse era o coração de Davi. Davi era um homem insatisfeito. O que faltava para Davi realizar? No entanto, ele diz, falta alguém da família para estar aqui nesse lugar. Então, não é o lugar do serviço bem feito, é o lugar da relação consumada. Não é o lugar cheio de realizações, é o lugar pleno de conhecimento. Não é o lugar onde você tem certeza que todos que entenderam a mesma coisa estão juntos. Não, é o lugar onde todos que conhecem são um. O conhecimento produz uma unidade, o entendimento produz uma reunião. Então não é o lugar onde se reúnem muitos que entenderam a mesma coisa. Não.
É o lugar onde todos que conhecem comungam o mesmo Espírito. É esse lugar. Então, Jesus, vendo as multidões, quer o lugar de um povo que se forma, singular. É a singularidade da extrema pluralidade. Vendo quem? As multidões. Que multidões? Todas. Que diferenças? Todas. Que parentescos? Todos. Que tribos? Todas. Que nações? Todas. De toda a tribo, língua, povo, raça e nação. Uma família. Uma família de todas as famílias na terra. Esse é o lugar. É nesse lugar que nós vamos falar sobre espiritualidade redentiva. É Jesus dizendo: vem, vamos sair desse lugar múltiplo de tendências e convicções e pensamentos para uma relação íntima de conhecimento. Então, o propósito desse lugar é orientar o conhecimento e não produzir uma definição de entendimento. Então, Jesus não vai definir um entendimento, ele vai orientar um conhecimento. E para orientar esse conhecimento, ele tem que correr o risco de que cada um entenda da sua forma, mas que o desejo de conhecer seja superior à comodidade de ter entendido. Então não é a lei que mantém reunidos os que entenderam a mesma coisa. É o código, é a essência, é a natureza de que mesmo que os entendimentos sejam distintos, conhecemos um ao outro. E é porque nós conhecemos um ao outro que a gente pode pensar um pouco diferente, ou às vezes até radicalmente diferente, a mesma coisa. São formas distintas de conhecer a mesma coisa. São formas distintas de expressar a conclusão que chegamos a respeito da mesma coisa. Então, na essência, estamos falando a mesma coisa. Na essência, somos a mesma pessoa que expressa esse conhecimento nas suas mais infinitas formas de expressão. Inesgotáveis. Um processo continuado de transformação. Por falar em transformação, vamos usar uma palavra bem moderna, bem atual. Porque quando a gente vai falar de instrução, informação, entendimento, conclusão, inteligência. Então hoje, graças a Deus, nós temos até o elemento artificial. Então vou falar uma coisa para você. Cada dia mais eu estou surpreso. Você sabia que a inteligência artificial me entende melhor do que eu mesmo? Eu estou percebendo isso. Eu estou percebendo que a máquina está me entendendo melhor do que eu mesmo me entendo. Outro dia um rapaz perguntou assim para mim: Paulo Júnior, você tem segurança na forma como essa inteligência artificial aí traduz o que você está falando? Eu falei: mais confiança nela do que em mim, porque se for para só traduzir, ela traduz melhor. Agora, transmitir, eu ainda confio mais em mim do que nela. Mas para concluir, sem chance. Se você quiser tirar alguma conclusão, grave o que eu estou falando, depois manda para a inteligência artificial, você vai estar mais bem servido do que ficar me escutando várias vezes. Não confunda os processos de transformação com métodos de formatação. Tudo vai falar de forma. É forma e forma, só que um transforma, o outro formata. Então, às vezes, nós estamos impondo uma forma, então, e não garantindo um processo de transformação. Então, às vezes, você foi lá e pegou, é o que Jesus fala: não negue a alguém o ambiente, o lugar onde ele pode ser transformado para formatá-lo. Agora eu usei a palavra certa. Não negue a alguém
a redenção de ser transformado por uma forma resolutiva de formatá-lo. Porque um prosélito é um ser humano chipado, formatado. E hoje nós estamos criando estruturas. Meu Deus do céu, nós estamos criando estruturas de formatação. É quase previsível o que o cara vai falar no momento seguinte de uma adoração. Haja inteligência artificial. Você consegue saber como é que a pessoa vai mexer o braço. Que tipo de gemido ele vai colocar no final de uma frase? Meu Deus! Nós estamos falando de alguém à semelhança do Pai, nós estamos falando do sublime, nós estamos falando da plenitude da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para sermos verdadeiramente livres. Não para que eu fosse independente, para fazer um gesto seguinte, só para dizer que eu posso. Não, mas ser livre para surpreender você e a mim. Só por isso. Só por isso. Só pela surpresa do que ainda não foi visto. E não pela forma ridícula e medíocre de ser previsível. Senhor de misericórdia. Isso é redentivo? É redentivo você saber que todos vão bailar, que o vento sopra e as folhas vão se mover todas do mesmo jeito? Não, isso é estúpido. Isso é medíocre. É muito medíocre. E aí, não é como se o Pai chamasse a cada um pelo seu próprio nome. Decididamente não é. Então, quando a gente entende e conclui, formata. Quando a gente conhece e prossegue em conhecer, transforma. Então Deus quer que eu e você sejamos sementes, estímulos, dínamos, inspiração. Que a minha vida e a sua inspire, desloque, movimente as pessoas a um lugar de conhecimento. E não que a gente estabeleça, escravize, aprisione alguém a um lugar de formatação. É até curioso, né? Como é que a ciência imita a fé. A ciência não conflita com a fé, ela imita a fé, porque é formatação de um disco rígido. Não é uma esfera dinâmica que se movimenta, é só um disco que roda em volta de si mesmo. Essa foi a primeira ideia que a gente teve de inteligência artificial, né? Uma coisa girando em torno de si mesmo, rígido o suficiente para imprimir nela o que eu quiser e ela continuar sendo escrava apenas de ser um instrumento de repetição. E eu certo e seguro de que ela não vai dizer nada, exatamente nada, absolutamente nada, além daquilo que eu quero que ela diga e repita para mim mesmo. E essa é a minha segurança de futuro, que eu guardei de forma rígida e formatada aquilo que eu quero encontrar amanhã, e não aquilo que pode me surpreender como revelação do Eterno a cada dia. De modo que a cada dia seria a oportunidade de conhecer uma expressão transformada do Eterno, e não a certeza de que eu vou encontrar a formatação estúpida daquilo que eu estabeleci no passado. E hoje muitas pessoas estão sendo obrigadas a viver a formatação
de que alguém inseguro e com medo suficiente do futuro resolveu escrever de forma rígida como é que ele deveria se comportar um dia, um ano, 10 anos, 100 anos depois. Manuais de culto, compêndios de teologia, como se Deus corresse o risco de não ser convincente o suficiente para conviver com as nossas conclusões mais estúpidas a respeito dele. Qual a necessidade? Qual a necessidade? O que nós estamos querendo garantir? Uma coreografia infantil de pessoas que repetem o ato sem conhecer o fato? Então, em nome de Jesus, o conhecimento é conhecimento quando ele é compartilhado. E a gente está confundindo, né, esse lugar de conhecimento compartilhado com o lugar de argumento defendido. Então, não é uma academia. Jesus não está inaugurando uma academia. Não é uma academia das letras. Ele está dizendo, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, esse lugar onde o conhecimento é elevado. E ele diz isso, ele fala isso através dos profetas. Venham caminhar por caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Venham pensar pensamentos maiores e mais altos do que os vossos pensamentos. Então, a última coisa que Deus quer é que eu chegue a algum tipo de conclusão a respeito dele e perca o privilégio de conhecer e continuar conhecendo. Então é o movimento do conhecimento e não a atividade do entendimento. Não confunda a atividade de quem quer entender com o movimento de quem pode conhecer. Vou repetir. É resolutiva a atividade de quem quer entender, mas só é redentivo o movimento de quem pode conhecer. Então a espiritualidade é o movimento orientado pelo espírito da fé de quem conhece e continua conhecendo, e que vai me levar a perceber o invisível e não a concluir o invisível. De modo que o invisível é a minha certeza e não a minha expectativa. Amém? A crença é a expectativa de que o invisível corresponda àquilo que eu preciso que ele seja. A fé é o conhecimento do invisível que transforma a minha forma de ser. A fé transforma minha forma de ser, mas não é a crença daquilo que eu preciso que ela seja. A fé não pode traduzir minha carência. A fé tem que garantir meu conhecimento. Para que o meu primeiro lugar que eu vou deixar é o lugar da carência, é o lugar da infância, é o lugar do serviço. Por isso que o amor faz com que eu deixe as coisas próprias de criança. Por isso que o conhecimento não pressupõe um errado. O conhecimento não vai levar você de um errado a um certo. Isso é o entendimento. O conhecimento vai nos levar ao que é bom. O conhecimento é bom. O que é bom? É bom que os irmãos vivem em comunhão, conhecendo e continuando a conhecer. Mas não é bom que os irmãos se isolem no certo que entenderam, a partir do pressuposto de quem não entendeu o meu certo, está errado. E é isso que a gente está fazendo. Nós estamos concluindo o certo de cada um e, sem perceber, nós estamos criando uma multidão de errados, em vez de sermos o povo que vai orientar essa multidão de certos e errados no caminho que revelará o que é bom para todos os irmãos. Então, só é conhecimento quando é compartilhado e não quando é defendido, argumentado, formatado, determinado, estabelecido.
Então, o conhecimento é a forma continuada de fundamentação. E aí eu quero agora chamar a atenção do que está lá em Efésios, no capítulo 4. Então nós estamos aqui em cima de Mateus 5, sempre lembrando Gênesis 12. E agora vamos lá em Efésios 4, não, 3. Eu oro para que nós possamos estar arraigados no amor. Esse fundamento não é o fundamento de quem quer apoiar o seu entendimento. É o fundamento de quem quer aprofundar seu conhecimento. Então, é um fundamento de raiz. Arraigados. A bem-aventurança é uma raiz que penetra ao mais profundo do conhecimento e continuará buscando aprofundar-se. E não aquilo que se apoia de maneira satisfatória a um nível expectativo de entendimento. Então, às vezes, a gente alcançou aquele nível de expectativa e deu. Deu o quê? Deu porque eu acho que agora eu estou certo. E o resto? O resto está errado. O dia que eles se converterem, eles vão me dar razão. E juntos entraremos no meu céu. E só vai ser céu quando todos estiverem comigo naquilo que eu entendi. Mas não vai ser céu o lugar onde eu vou morar com eles. Vai ser céu o lugar onde eles vão morar comigo. E aí, está aí o desafio. A eternidade é o lugar onde o Pai vem morar conosco. E não o lugar onde nós vamos finalmente morar com Deus. Amém? Vou repetir. Eternidade é o lugar onde o Pai vem morar conosco. Irmãos. Irmãos. Família. E não o lugar onde os devotos vão morar com Deus. Amém? Muito bom. Conversa boa. Foi muito especial. Esse primeiro dia de aula gravada, esse tempo de conversa, de comunhão, de amizade, de relacionamento e muita alegria mesmo no coração. Se Deus quiser, segunda-feira, terça-feira, dia 11. Pronto, isso é mais fácil. Próximo dia 11 de março, terça-feira, estamos juntos. E aí sim, levantando a mão, fazendo pergunta, uma conversa assim muito boa nesse lugar. Então, vai estar gravado aí 1 hora de conversa, vai, volta, porque é isso que nós queremos discernir, esse lugar de conhecimento compartilhado e não esse ambiente hermético de entendimento defendido. Amém? Então nós não queremos ter a resolutividade de quem entendeu, nós queremos viver a liberdade de quem pode e quer conhecer. Glória a Deus, alegria, uma honra, valeu demais Murilo, Dani, Mateus e todo mundo que está trabalhando, o pessoal todo que vai fazer corte, edição e tradução de texto. Meus agradecimentos à inteligência artificial que vai ajudar a gente aí. Quem sabe a inteligência vai ser tão artificial que ela não vai aguentar o agradecimento, vai até trabalhar melhor. Não que eu esteja querendo corromper a própria inteligência artificial, mas podemos transformar esse ambiente num ambiente melhor de conversa. Valeu? Então, o Murilo está rindo aqui porque ele sabe o que eu estou falando. Você sabe, Murilo, que eu acho que inteligência artificial não vai ter sentimento, mas pode ser seduzida por um elogio. Fique esperto, tá bom? Eu acho que inteligência artificial não vai ter emoção, não, mas vai ser corrupta. Ela vai saber deduzir quando ela está sendo elogiada ou não, porque isso até os demônios sabem, né? Beleza, estamos aí, vamos trabalhar. E se Deus quiser, vai ter tempo muito especial. Já estou pensando aqui como é que vai ser essa conversa com o João Martins, lá em Portugal, para agregar conteúdo já na largada, assim, no nosso primeiro mês aí de encontro e trabalho juntos, tá bom? Forte abraço, fica na paz, o amor de Deus o Pai, a graça
bendita é a comunhão, o endereço da comunidade, o endereço da comunhão, o lugar da família, do Espírito Santo. Seja esse o nosso lugar de vida e revelação, hoje e sempre. Amém? Forte abraço.